A menopausa causa estresse crônico, e se estresse crônico afeta o peso, vamos lá. Um corpo, antes de reproduzir, ele vai querer o quê? Sobreviver. Então, o corpo é muito sábio. O corpo é por isso que muitas vezes, rainha, quando você está cansada, estressada, a libido fica no chinelo. Mesmo que você não tenha a intenção da reprodução nessa fase da menopausa, o teu corpo não entende. Ele entende que você está cansada, estressada, fadigada por inúmeras situações da forma que eu citei, e a própria menopausa, por si só, traz mais estresse. Eu quero abordar isso com você. O que o corpo vai fazer? Toda a via metabólica vai para o cortisol. Então, cortisol, 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 sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. O que vai acontecer com os teus hormônios esteroidais? Vai cair mais ainda, refletindo mais em sintomas. Quem é estressada? Quem é estressada, seja lá qual o motivo, e cada uma avalia a sua vida, cada uma tem a sua história, eu sei disso. Mas cada uma avaliando, e você pode parar agora para pensar, mentora, realmente, eu tenho uma vida muito estressante. Cada uma pode avaliar a sua rotina e trazer esse ponto de reflexão. E quando você avalia, você começa a entender que, e eu te falo, e eu assino embaixo, que quanto mais estressante a sua vida, mais sintomas da menopausa você tende a ter, você tende a apresentar. Comenta isso, não é assim? Não que quem seja zen, não tenha sintomas, mas tendencialmente, eu estou falando de números, mais estresse, mais sintoma, mais impacto. Mais impacto. Não só porque caem os hormônios, mas por toda a situação onde um corpo se sente ameaçado cronicamente, é incrível, os sintomas afloram. Eu vou até falar uma coisa para você agora. Mesmo em quem não tem calorão, que toma hormônio que está bem, para pensar se tem uma situação pontual de estresse, você não tem um calorão naquela hora. Olha que louco. Eu falo isso muito para as minhas pacientes. Ah, estou tendo calorão, está fazendo a reposição hormonal, está tudo bem? Eu faço essa pergunta. Você está mais estressada nessas situações? Ela reflete e a resposta para a grande maioria é sim. E é claro que o estresse que está relacionado ao cortisol, que está relacionado ao metabolismo, vai afetar o peso? Sim. Certeza, rainha, certeza. Por isso que eu quero trazer para você a consciência de que é um todo. A menopausa já estressa por quê? Porque você passa a ter sintoma. Quem aqui vai dizer que não fica estressada se tem calorão? Calorão de dia, calorão de noite, né? Não dorme. Quem aqui não está estressada se tem insônia? A menopausa, o estresse te deixa mais ansiosa? Claro. Quanto mais ansiosa, mais estresse. Eu não sei se mais ansiosa, mais estresse, ou mais estresse, mais ansiosa. Só sei que os dois se interconectam. E, consequentemente, a tendência é mais calorão. Mais calorão, mais insônia. Temos que entender que existe uma progressão dos sintomas, humor péssimo, cansaço, fadiga, compulsão alimentar. E aí, qual que é? Todo aquele cortisol produzindo bonitinho, tudo, lá equilibrando os teus três metabolismos, gordura, carboidrato e proteína, ele começa a degringolar. O que ele fazia de uma forma para ter equilíbrio, ele começa a ter desequilíbrio, rainha. E fora, então você passa a ter dois problemas simultâneos. Todo o estresse gerado pela menopausa vai te trazer uma mudança no teu hábito alimentar. O próprio estresse por si só, como consequência dos sintomas da menopausa, vão piorar toda essa situação, tendendo a comprometer mais o teu ganho de peso e o fato de você não conseguir eliminar peso. É claro que não adianta você ficar, mentor, então eu vou ficar zen, e vou continuar comendo a comida bandida e vou emagrecer? É claro que não. Porque uma glândula, ela precisa
dos nutrientes certos para ela produzir os hormônios de forma adequada. Para produzir cortisol, precisa de combustível bom? Precisa. Para produzir os hormônios esteroidais, precisa de bom combustível? Precisa. Se nós damos um combustível ineficiente, ou seja, uma comida de má qualidade, qual vai ser o resultado? Uma produção glandular ineficiente. Isso vale, rainha, para qualquer glândula. Hoje, às 18 horas, na live da menopausologia com a doutora Cláudia, nós falamos da glândula tireoide, que também é impactada por tudo isso. E tireoide, eu vou aproveitar e linkar com você, porque muitas vezes a tua tireoide pode ir mal porque você está estressada. Antes de adequar tomar um remédio para tireoide, nós temos a visão de que eu tenho que primeiro atuar no teu estresse, alinhando o teu sono para você dormir bem, alinhando os teus níveis de ansiedade, e depois eu vou ter um olhar para a sua tireoide. Porque muitas vezes a tireoide pode estar toda degringolada, toda descompensada pela situação de estresse. É a sequência que o profissional que vai cuidar de você tem que ter, senão é um remédio. Ah, a tireoide vai mal, toma um remédio. Tá bem, resolve o todo? Não, não vai resolver o todo. E se não resolver o todo, rainha, não vai ter resultado. E qual vai ser depois o impacto? Em não emagrecer, continuar engordando, ou o que eu coloquei no título da nossa live, não eliminar 1 grama. Qual o problema do sobrepeso na menopausa? Que pode ser decorrente de tudo isso que eu estou falando para você, associada à comida bandida, ao amor bandido, à comida inflamatória que eu venho tanto falando para você. Piora mais ainda o teu comportamento. Mas o grande problema é o final da história. Que é o final da história, mentora? Excesso de peso, seja sobrepeso, seja obesidade, a presença, o aparecimento da barriga da menopausa, que eu chamo de alien, que é a gordura visceral, que é algo que está te inflamando, que perpetua mais ainda o estresse no seu corpo. Por quê? Porque um corpo pesado, um corpo inflamado, um corpo cansado, fadigado, vai fazer com que o teu estresse piore mais ainda. Então você percebe, rainha, que você entra num ciclo, que eu digo para você, um ciclo, é uma bola que se perpetua. E se você não estiver aqui me ouvindo e entender o que te leva a, você vai ficar por aí buscando profissionais para te ajudar sem ter resultado. Você vai estar perdendo tempo, perdendo dinheiro, infelizmente, ficando frustrada e acreditando que tem que ser assim mesmo. Ó, você está na menopausa, você não vai emagrecer, não. Ninguém, mas eu tenho que te explicar que a menopausa te estressa se você não estiver tratando. Estressa qualquer mulher. Que mulher que não vai ficar estressada? Eu nem falei dos demais sintomas. Outros sintomas, como falta de libido, como secura vaginal, como a pele, o cabelo, nossa, são inúmeros, como maior risco para síndrome metabólica, alterações na parede dos teus vasos, das tuas artérias, tanta coisa, Rainha, que não dá. Cada live eu falo de alguns temas para você, mas não dá para abordar tudo. Mas o que você tem que entender agora é a consequência de quando você entra nesse ciclo, e aí você fala, e aí, mentora, como que eu faço? Você está num redemoinho. Você estando aqui, eu digo para você, parabéns, já é o primeiro passo para você sair desse redemoinho. Porque a tendência, isso vale para todas nós, eu também me insiro, se nós não tivermos muita atenção para o nosso dia a dia, nós vamos viver constantemente estressadas. E nós temos que aproveitar, eu vou aproveitar e comentar, nós temos esse péssimo hábito, vale para todas nós, que nós acreditamos que nós damos conta de tudo. Nós não damos conta de tudo, Rainha.